Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos analisar a regência verbal. Bem, em termos de Fundação Getúlio Vargas, quando aparece, né, eles gostam de cobrar também a regência dos verbos tradicionais, como é que é o verbo assistir, como é que é o verbo aspirar, como é que é o verbo obedecer, tudo isso nós veremos, correto? Então, eu coloco aqui a regência verbal. E é sempre bom salientar que, em termos de regência verbal, regência tem tudo a ver com preposição, tá? A regência verbal é quando um verbo pede ou não preposição. A regência nominal, a gente não estuda a regência nominal, porque ela já é natural, teoricamente, pela leitura. A nominal é quando um nome pede a preposição. Por exemplo, necessidade. Quem tem necessidade de alguma coisa. Apto. Quem está apto a ou para alguma coisa. É diferente da verbal, que certos casos nós temos sim de estudar. Então, antes de qualquer coisa, relembra comigo. Nós temos 5 tipos de verbo na língua portuguesa, mas aqui a oposição principal que nós vamos fazer é entre o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto é aquele sem preposição. O verbo transitivo indireto é aquele com preposição. Então, verbo transitivo direto sem preposição, o verbo transitivo indireto com preposição. Bom, e aí como que se dá, como que funciona isso aí, professor? Olha só. Na regência, pessoal, na regência verbal, o nosso jogo tradicional vai ser esse. Funciona como verbo transitivo direto, não há preposição. Funciona como verbo transitivo indireto, há preposição. Então, o que nós vamos estudar são aqueles verbos que geralmente há equívocos no nosso dia a dia. Ponto número 1. Regência de alguns verbos, regência de alguns verbos importantes. Então, regência de alguns verbos importantes. O primeiro grupo de verbos que nós temos ali, ó, colocamos aqui, ó, 1.1, abraçar, abraçar, conhecer, convidar, ver, visitar, respeitar. E às vezes a gente confunde um pouquinho, né? Porque eles gostam de jogar com aqueles verbos que dá uma confusão depois. Algumas pessoas confundem o ver com assistir, que veremos daqui a pouco, e o respeitar com o obedecer, que nós veremos depois lá no 1.5, né? Então a gente tem que cuidar disso aí. Depois ainda eu coloco aqui, ó, adorar, namorar. E eu vou acrescentar um que não está na lista tradicional, que é corroborar. Corroborar. Lembra que corroborar significa confirmar, né? Ratificar. Então, todos estes verbos aqui, nós temos de saber que todos estes verbos aqui são verbos transitivos diretos. Se são verbos transitivos diretos, o que significa? Significa, pessoal, que eu não posso colocar preposição. Então, todos os verbos aqui são verbos transitivos diretos, significa que eu não posso colocar preposição.
Tá, professor, mas como é que é na prática, então? Eu não posso colocar preposição. Observa só, observa só. Vamos pegar aqui, ó, letra... Não, nem vamos colocar letra A. Vamos colocar os exemplos aqui. Começa assim, ó. Primeiro tipo de exemplo. Eu vou pegar aqui o verbo convidar. Nós, espaço, convidamos. Então, será que é nós o convidamos ou nós lhe convidamos? Vocês sabem, nós já estudamos que o o representa o objeto direto e o lhe representa o objeto indireto, né? Depois, eu coloco assim, vamos pegar além do convidar, o namorar, que as pessoas erram muito. Maria namora, espaço, vizinho. Então, Maria namora com o vizinho ou simplesmente o vizinho. Vamos pegar também o respeitar. Respeite, espaço, avós. Respeite os avós, aos avós. E por fim, vamos pegar o corroborar. Corroborar. Ó, isso, corrobora, espaço, minha ideia. Ó, isso corrobora a minha ideia ou com a minha ideia. Galera, o que nós temos de saber, de novo, é que todos estes verbos aqui são verbos transitivos diretos e às vezes as pessoas pensam que não. Então, aqui eu tenho de saber, não há o que fazer. Primeiro, se o convidar ele é um verbo transitivo direto, ele vai pedir o objeto direto. Eu sei, o é objeto direto e o lhe é objeto indireto. Então, é nós o convidamos. Tá aqui. Depois, Maria namora espaço vizinho. Olha só, Maria namora espaço vizinho. Aqui, pessoal, o que vai acontecer? Muita gente fala namora com. Namora com, não. É Maria namora o vizinho. Por quê? Porque ele é VTD, ele é verbo transitivo direto. Isso aqui, ó, o vizinho é o objeto direto. Respeite os ou aos avós. Mesma coisa, respeitar é VTD. Então, respeite os avós, objeto direto. E aqui se erra muito também porque as pessoas associam a colaborar. Colaborar pede com, colabora, colabora com. Diferente de corroborar. Ó, isso corrobora a minha ideia. A minha ideia, objeto direto, corroborar, verbo transitivo direto. Como diante do pronome possessivo, né? Possessivos em geral, minha, tua, sua, nossa, vossa, meu, seu, teu, é opcional o artigo, eu poderia falar, isso corrobora minha ideia, isso confirma minha ideia, certo? Então, primeiro grupo de verbos, aqui está, são todos verbos transitivos diretos. Agora, eu coloco assim, ó, 1.2, o verbo é aspirar, presta atenção. Letra A, é verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de almejar. Pede o a no sentido de almejar. Vamos colocar aqui dois exemplos. Letra B, é verbo transitivo direto sem preposição no sentido de cheirar, no sentido de inalar, no sentido de respirar. Então, como cheirar, inalar, respirar é VTD. Vamos colocar aqui um exemplo pelo menos. Então, vamos analisar aqui, ó. Cuidado com a preposição a quando for almejar. Verbo transitivo direto como cheirar, inalar ou respirar. Portanto, observa, Luiz
aspira, Luiz aspira, espaço, cargo. Depois, Luiz aspira, espaço, vaga. Bom, aqui Luiz aspira, espaço, cargo, Luiz aspira, espaço, vaga, está no sentido de almejar. Então, obrigatoriamente eu coloco Luiz aspira ao cargo e abaixo, em Luiz aspira à vaga, sabe o que vai ocorrer aqui? Ó? Eu terei de colocar a crase. Por quê? Porque o aspirar, pessoal, solicita o a e vaga solicita o a. Aspirar pede a preposição a e vaga pede o artigo a. Portanto, a gente coloca ali o acento indicador de crase, que é o acento grave. Bom, pessoal, e eu tenho uma coisa para falar aqui. O verbo aspirar, como almejar, ele tem uma particularidade. Qual é? Quando nós temos o objeto indireto, nós substituímos o objeto indireto pelo pronome lhe, como eu falei antes. João mentiu ao pai, João mentiu-lhe, tá? Mas aqui vocês têm de saber que o aspirar, como almejar, não aceita o pronome lhe. Então, observa só, a frase João aspira ao cargo, é proibido colocar João lhe aspira. Fica simplesmente João aspira a ele. Tá bem? João aspira a ele. Depois, João aspira a vaga, é proibido, fica simplesmente João aspira a ela. Até aqui foi? Depois, cheirar, inalar, respirar. Como cheirar, inalar, respirar, ele é VTD. Por exemplo, Luiz aspirou o ar do campo. Luiz aspirou o ar do campo. Aqui, ele é verbo transitivo direto. Tudo bem? Certo? Aí está o verbo aspirar. Agora vamos a um campeão de prova. 1.3, o verbo é assistir. O verbo é assistir. Bom, começa assim, ó. Letra A. No sentido de ver... Vamos arrumar aqui, ó. Letra A. É verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de ver ou ainda presenciar. Então, como ver ou presenciar solicita a preposição a. Vamos colocar dois exemplos. Letra B. É verbo transitivo direto e aí é muito da Fundação Getúlio Vargas, tá? Ele é VTD ou verbo transitivo indireto com a. Isso aqui é FGV, nem todas as bancas são assim. No sentido de, olha só, no sentido de ajudar. Então, tanto faz para FGV. Quando assistir está como ajudar, é VTD ou VTI. Tanto faz. Vamos colocar dois exemplos. Letra C. É verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de caber, mas não é o caber, aquele caber que significa ter direito, tá? Então, é o caber que se aproxima do ter direito, né? Não cabe a João tomar essa decisão, né? João não tem direito de tomar essa decisão. Ou dizer respeito. Dizer respeito. Então, não cabe a João tomar essa decisão, não diz respeito a João tomar essa decisão. E aí, ele é VTI com A. E também, olha só,
ele pode ser usado no sentido de morar. E aqui é uma coisa mais arcaica, pessoal, mais arcaica mesmo. O assistir no sentido do verbo morar. Assistir como morar. E aí, pessoal, pede a preposição em. Esse é arcaico, tá? É arcaico mesmo. Mas vamos mesmo assim colocar um exemplo aqui, que a gente nunca sabe, né? Nunca sabe o que vem na prova. Então, assim, ó, assistir é verbo transitivo indireto como ver ou presenciar. Portanto, observa só. Assistir, espaço, filme. Depois, eu coloco assim, ó. Assistir, espaço, aula. Pessoal, como ver ou presenciar, ele pede o A. Então, aqui, ó, assistir ao filme e aqui assistir a aula com crase. Por quê? O assistir, pessoal, pede a preposição a e a aula pede o artigo a. Então, houve a crase e aí para marcar a crase eu uso o acento grave, certo? Mais um detalhe. O verbo assistir, como ver ou presenciar, assim como aspirar, não aceita o lia. Não aceita. Então, assistir ao filme, se eu quiser reescrever a frase, fica simplesmente assistir a ele. Assistir a aula, fica simplesmente assistir a ela. Tá aí. Bom, como ajudar é opcional. Então, eu tanto posso colocar o seguinte: Luísa assistiu o amigo caído, ou Luísa assistiu ao amigo caído. Tá aqui, ó. É opcional como ajudar. Teria muito mais sentido a de cima, né? Porque aqui daqui a pouco a pessoa pensa que ficou olhando, mas enfim, para a FGV é opcional. Então, como dizer respeito ou ter direito a alguma atitude, né? É VTI com A. Por exemplo, não assistia, espaço, professor, tomar aquela decisão. Ó, não assistia ao professor tomar aquela decisão. Então, não cabia ao professor tomar aquela decisão. Tudo bem? E aqui é muito mais raro, né? Como morar, mas ainda está na gramática, portanto a gente coloca. Por exemplo, olha só, colocar um exemplo aqui, ó. João assistiu, espaço, São Paulo. Olha só, João assistiu, espaço, São Paulo, João assistiu em São Paulo. O que significa que ele morou em São Paulo? Ah, senhor, mas é estranho. Sim, é muito estranho, mas está aí. O verbo assistir é bem importante, né? Porque é um dos verbos mais cobrados que nós temos. Pode ficar ali que eu vou apagando aqui.